Sejam bem-vindos ao podcast Comex Connect. Estamos aqui com um grande episódio com a Amanda Pires, né? Queria agradecer, né, a presença dela aqui, junto com o Ricardo e o Raya, nossos co-hosts, né? Ricardo, puder... Estamos aqui mais uma vez, Comex Connect, o maior podcast do Brasil. Tô aqui assessorando meu amigo aqui, porque a chamada é essa. É isso aí. Senão a produção vem, estamos aqui mais uma vez. E hoje abrilhantando o nosso podcast, né? A gente se comprometeu em 2025 só nata no nosso Só podcast. nata, é isso aí. Então hoje temos aqui a Amanda Pires. Quem não conhece, vai conhecer e vai seguir, né? E trazendo aqui, Raya, mais uma vez... Tá, a gente tentou expulsar o Raya umas 2, 3 vezes desse podcast, mas ele ele agora se apaixonou pelo podcast, assim como vocês também estão se apaixonando. Raya, é um prazer, desculpa a brincadeira, mas isso não é para ser formal, né? Então, bem-vindo mais uma vez e abrilhantando com essa convidada maravilhosa, essa moça, né? Que eu acredito que a gente tenha que ter um carinho especial para ela hoje aqui. Com certeza. É muito novinha, eu tô admirado com o tamanho da experiência dela. Ela deve ter feito aqueles cursos rápido, né, de comércio exterior, que ela já sai aprendida, já sai com certificado. Online, mind map. É isso aí. Obrigado, Raya. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês e agradecer a Amanda também por estar aqui, né? Que é uma amigona aí já de alguns anos. Muito obrigado, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Agora é com você, minha querida. Muito obrigada pelo convite, através do Raya, esse grande amigo, e toda a minha admiração profissional pelo legado, né, do Raya, da contribuição dele para o comércio exterior. Muito obrigada pelo convite e também por me conectar com o Ricardo e com o Thiago aqui. Enfim, eu sou a Amanda Pires. 35 anos, não tão novinha assim, Ricardo. Mentira. Fake news. Alguém adulterou esse RG dela aqui. E provei dessa cachaça de comércio exterior há 16 anos atrás e vim construindo essa carreira, não me vejo fazendo outra coisa, né? E sou formada em Relações Internacionais. Minha atuação na legislação aduaneira começou... primeiro na passagem rápida ali no automotivo, trabalhei na PSA, Peugeot Citroën, e logo depois fui para a indústria do entretenimento. Então trabalhei com eventos internacionais, foi uma grande escola para mim, e ali já haviam, né, legislações específicas, imaginem, admissão temporária, mas também na Copa do Mundo e nas Olimpíadas foi quando eu aprendi, né, a ler legislação de fato e entender... Que imagina a complexidade disso, né? Você já fui jogada nos leões, já. Jogada aos leões, né? E pelo menos alguém que tá começando ali já ir nesse nível, né? A necessidade de se aprofundar naquilo foi gigante. E é isso que me desafiou, né? Você ter que sair da sua zona de conforto, entender que existem regimes especiais, enquadramentos especiais de acordo com o que você vai importar. É realmente fantástico. E depois que eu saí dessa área, eu fui para algo mais desafiador ainda, que é onde eu estou atualmente, na área de óleo e gás, que tem o Repetro, que também é um regime especial, um dos mais complexos. E estou aí, especialista em regime especial, tanto aduaneiro quanto tributário. E com o tempo passou rápido, né? Ou seja, o Comex ele é tão intenso que você falou aí uma carreira rápida, uma trajetória longa, né? Lógico. Mas que, de alguma forma, deve ter sido prazo que, para nós... Começou ontem, né? Parece que a gente acordou e ainda estamos aqui aprendendo, né? A gente está vivendo essa atualização do comércio exterior para o single window, né? Sei que vocês receberam o Thiago Barbosa, esse Comex Connect tá demais. E quando a gente pensa em single window, eu já posso falar que eu acompanhei o Mantra, né? Que agora foi substituído pelo CCT e daqui a pouco o Ciscarga também, Ricardo, vai ser substituído. Então também já sou de uma geração anterior dessa galera que está chegando no comércio exterior aí. Fake news, eu não acredito. Gente, ao vivo... é inacreditável. Ela é muito moça, mas muito experiente. Não que isso que eu queira tirar a sua competência, a sua expertise. Não, imagina. Eu tô vendo um livro ali, eu quero depois saber o que é esse brochurão. O que é esse livro pra gente, Amanda? Vai ter sorteio aqui, viu? Eu não tô sabendo, Um sorteio, você tem que abrir ali pra ver quem tá... Isso. Vamos
Claro. O que foi esse livro, mano? Já traz pra gente o que ele é, o que ele representa. É um projeto lindo, de um grupo de mulheres tributaristas cariocas. E quando a gente estava ali, né, num projeto de lei da reforma tributária, a gente apostou que esse projeto passaria no Congresso. E a gente se reuniu e escreveu um artigo comentando, né? São mais de 50 artigos aqui nesse livro. E a gente comenta os desdobramentos da reforma tributária. Mas não é apenas uma linguagem tributarista, né? Esse livro, ele traz uma visão de como a reforma tributária vai impactar a operação aduaneira, né? O IVA dual, com novos tributos, IBS e CBS, incidindo na importação, como é que a gente coloca esses tributos já em 2026, né, Thiago? Amanhã, 2026. Exatamente, chegou já. Entram 2 Chegou tributos o dia. no portal único. E como é que a gente trabalha isso de forma antecipada e prática? Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto. Ontem foi o lançamento aqui no JK, em São Paulo. Já fizemos o lançamento no Rio também e trouxe aqui para... Já tá na Amazon também? Eu acho que tá na Livraria da Travessa. A Livraria Travessa, perfeito. Então, quem quiser, vai lá na Livraria Travessa. Eu já vou encomendar o meu exemplar. E até aproveitando esse tema... Calma aí, que parece que a gente vai ter um dos 3 aqui vai ganhar o Oscar. Um dos 3 vai ganhar o Oscar. Não sabemos Continue ainda. encomendando. Você também encomenda o seu exemplar. Não, mas isso é predileção. Não vem com essa predileção. A gente quer disputar esse livro aqui. Não foi por mal, mas esse livro aqui tá dedicado pro meu amigo Raya, quem fez o convite para mim. Então já entrego. Obrigado mesmo, Amandinha. Obrigado, gente. Eu mando o link para vocês. Tá bom? A dedicatória, depois a gente envia pra Amanda, a Amanda faz. Perfeito. A gente pode chamar a Amanda para um outro podcast. Perfeito. Não tem problema, tá? Tá marcado a semana Mas esse passada aqui, eu vou fazer que nem o professor falado. É meu. Obrigado, Amanda. Obrigado Vai que mesmo. invejosos. Vai que um beijo pros invejosos. Aqui no 2, né? Legal. Mas aproveitando, acho que esse tema, por exemplo, eu acho que é uma dúvida muito grande agora no comércio exterior, né? A gente que está prático, né? Então eu vim da área do despacho, né? Então calculando imposto. Não sei se você passou pela fase de calcular o PIS e COFINS daquela maneira, né? Aquela fórmula de báscara de calcular PIS e COFINS. E a gente vem na simplificação. Você já tem algumas diretrizes de como vai ser a parte prática da reforma tributária? Como que você vê isso? Não vai ter IPI, PIS, COFINS, ICMS? O II continua? Né? Como que você pode ajudar, né, nossos, né, ouvintes? O que acontece no cenário, né, atual é que a gente tem o II, IPI, PIS e COFINS e o ICMS, né? O II, ele permanece, o imposto de importação, ele segue para esse novo cenário futuro da reforma tributária. O IPI, o PIS e o COFINS, eles vão ser substituídos, né, e o ICMS, respectivamente, pelos impostos correlatos IBS e CBS. Existe um plano, né, da concomitância desses impostos a partir de 2026. Então, você vai ter redução de alíquotas do IPI e do PIS e do COFINS, e você vai ter a mesma proporção a introdução do IBS e do CBS. Mas o importante disso é que ainda não foi dito, Thiago, como o sistema vai se comportar para a gente fazer isso. Ou como vai ser o crédito? Será que a gente vai ter o crédito ali para poder compensar esses novos Empresa tributos? lucro real, né? Crédito e débito. Exatamente. Então a gente não... os artigos do livro, ele aborda exatamente isso. Uma perspectiva prática do que está tramitando hoje na letra da lei, porque afinal de contas comércio exterior é prática. A gente conseguir interpretar a letra da lei, né, Ricardo? Falar assim, bom, isso aqui faz sentido com a tela, com o desenvolvimento ou com até a operação. Se você está escrevendo isso desconectado com a prática, e quem está escrevendo é legislador, não é um cara não é o Ricardo, um cara que tem uma bagagem, tá lá, falando, agora eu sei de comércio exterior, é assim que funciona, vamos escrever. Nós temos que estar atentos. Então, uma das minhas cadeiras no mercado hoje é a coordenadora da Bespetro, que é a entidade de classe de toda a cadeia, né, fabricante de serviços da indústria de óleo e gás. E como entidade, a gente foi lá para Brasília, bateu na porta do grupo técnico que estava debatendo comércio exterior e defendemos essa prática e defendemos também a manutenção dos regimes especiais aduaneiros, Claro. né, que poderiam ser subtraídos na reforma tributária. Então... eu escutei falar disso. Eu também. Isso preocupou demais a gente, porque, por exemplo, a GESBEC é um terminal alfandegado e a única coisa que a gente opera aqui são regimes aduaneiros de suspensão tributária. Especiais. Imposto,
drawback, industrialização. Então, se você tira esses regimes do sistema tributário, acabou o jogo, né? Game over, né? E esses são atrativos para o empresário internacional poder consolidar o pé no mercado brasileiro com menor risco. Atrelado a isso, a gente teve um evento, né, que a gente participou, tirando o Merchan, né, a Procomex, e ali eu acho que o Fabiano Coelho fez uma pergunta que foi muito fundamental. Quem leu a reforma tributária? Acho que 2 ou 3 pessoas levantaram a mão numa plateia ali de algumas pessoas. A Fernanda plateia Cotizias, seleta, né? que estava do meu lado, né? Até vou trazer ela qualquer dia aqui. Advogada. Acho que a maior parte que leu, especificamente, acho que a maior parte que leu foi quem eram advogados. E vai usar isso como profissão, Como né? profissão. Não Eu não sei se no usuários, comércio né? exterior, você vê ali que praticamente no EA, se você for imaginar, ok, tinha advogados, tinham consultores, mas eu acredito que a maior parte ali era a comunidade do comércio exterior. Se você for ver ali, acho que nem 5% O high level, deu. né? Porque quem High vai no level. evento da Procomex é quem tá surfando realmente a crista da onda. E, de certa forma, são os formadores de opinião, são as pessoas que estão debatendo. Isso, de alguma forma, também joga para nós que vivemos no dia a dia. Por mais que a gente tente ler aquele conjunto, eu vou usar os aplicativos que o Raya me ajuda, né? Ter o resumo mental do jogo. É muito difícil, a complexidade não é fácil para uma pessoa, como a gente está tentando desmistificar no nosso próprio podcast. Não é fácil para uma pessoa que não seja um advogado. O senso comum. Para o senso comum, a real noção desse processo. Por isso que é importante a gente manter esse debate, esclarecer, que nem você acabou de colocar aqui, e não é por falta de interesse. É porque ali, olhando na norma, e isso a gente tem muita dificuldade para interpretar a nossa própria norma aduaneira, é que gera um outro fator de conexão que você colocou muito bem. Peraí, mas como é que isso conecta com aquilo? Como é que é a razão de ser entre o atuário e a legislação? E esse fluxo é o que a gente até tem trazido muito especialista para debater, porque é o novo, e o novo causa sempre um frissonzinho diferente, né? E principalmente quando você fala de tributo, você está falando de viabilidade econômica. Né? Numa situação dessa, você pode tirar a rentabilidade ou até a função de uma empresa a mercado em função de uma alteração do espectro tributário, que é o que a gente sente muito no frete. Aumenta o frete, então uma carga de baixo valor agregado já não vale a pena mais trazer, porque o frete está mais caro do que a mercadoria. Desculpa cortar, mas segue o jogo aí que eu sei que você tá na pauta aí. Eu às vezes desvio, gente, eu tenho um problema, mas TDAH puro aqui, né? Não, mas eu acho que é isso, não ser uma conversa formal, né? Claro que a gente traz aqui alguns temas que eu acho que o público muito quer ver, mas a gente conversar aqui, né, de maneira descontraída, né, sobre esses temas tão relevantes. Thiago, eu posso, antes de passar para o próximo tema, que eu sei que a gente já alinhou, o Ricardo comentou uma coisa que eu acho que vale a pena debruçar um pouquinho mais, que é a manutenção dos regimes especiais aduaneiros, Perfeito. né? Se a gente for... o Raya comentou também, o Fabiano perguntou quem leu a reforma tributária. Eu levantei a mão timidamente, e eu estou escrevendo livro e artigo sobre isso, porque é enorme. É um arcabouço legislativo que humanamente fica impossível. Você tem que recortar uma fotografia. Você tem que fazer um fluxo. E é muito recente para alguém já debruçar e falar assim, não, eu sou especialista em reforma tributária, né? É um assunto muito complexo. Mas se a gente começar a entender que a reforma tributária não quer legislar na exceção, isso já deu para entender, o regime especial ele acaba sendo segmentado, ele acaba sendo por um grupo de empresas que tem aquele interesse. No óleo e gás, por exemplo, a extração de petróleo, Thiago, ele começa num estudo sísmico, se o poço tem óleo ou não. Esse estudo é caríssimo e ele não é desonerado. Então, toda operadora hoje que está no Brasil, além da Petrobras explorando, já tem um custo enorme. Daí achou o óleo. Aí começa a possibilidade de enquadrar num regime especial, né, que é o Repetro. Mas o Repetro, se eu estou fornecendo para alguma operadora que está explorando no Brasil. Se eu ganhar um bid, por exemplo, na empresa que eu trabalho, ganhar um bid para explorar na Noruega, por exemplo, olha que legal. O Brasil é hub de exportação. Eu vou fabricar esses equipamentos aqui no Paraná e vou exportar. E para exportar eu uso o drawback.
Uau. Então, cortar os regimes especiais, como o Ricardo bem colocou, ele foi muito cirúrgico, é ceifar uma parte importante da balança comercial que não pode simplesmente, né? Ignorar. E Perfeito. que, na verdade, nessa geopolítica atual, você tem, por exemplo, uma expectativa muito grande, principalmente aqui dos terminais alfandegados, de ter um benefício da maquila, que hoje é o que faz o México sobreviver, que o Paraguai encontrou um viés de futuro para a questão de atração de indústrias, e nós que temos todas as indústrias aqui, vou falar do meu jabá, né, aqui na região do Grande ABC, que estamos se reinventando, tentar achar alguma forma de você gerar valor agregado na exportação e parar de focar só em commodity. Então, aí que entra. É vital o debate, e até, desculpa, estou tomando um pouco do espaço, para dizer que não dá para seguir se abdicar do debate e dos nossos representantes e da nossa sociedade civil bater nesse ciclo, porque isso muda toda a nossa cadeia de espectro, até de geração de câmbio, né, de balança. Mas a princípio eles serão mantidos, né? Sim, alguns, né? Então a gente teve, por exemplo, algumas modalidades do drawback que não foram, algumas seguiram, algumas outras reporto, alguma coisa nesse sentido também saiu, então tivemos modificações. E pelo que eu vi também, alguns clientes pediram para que a gente já desse para ele qual era o resultado, né? A gente, eu acho que não tem também porque está tramitando ainda no Congresso, né? Tá finalizando ali as leis complementares. Isso né? foi aprovado, já existe a lei complementar, então, por exemplo, quando a gente fala que foi mantido, a lei complementar já garante drawback na modalidade suspensão, embarcação, o Repetro também seguiu, o Ricoff, então a gente já consegue dizer que mantém, né? O reporto foi seguido? Foi mantido? Eu preciso confirmar, Sim. Acho que não. Eu acho que o reporto e o entreposto... eu preciso estudar ali, mas eles estavam na zona de degola. Sim, eu acho que está debatendo muito. Eu posso estar enganado, mas eu não vejo muito comentário nessa área, né? Fincando o pé e falando como a Amanda está trazendo aqui pra gente agora. Isso já tem uma lei complementar, isso aqui já está assim, isso aqui já está assado e tudo. Conheci algumas pessoas da Receita que estavam trabalhando na reforma e comentaram algumas coisas dos regimes, das aberturas e tudo, mas eu não vi ninguém até agora marcando o pé e falando, isso aqui vai acontecer assim, isso aqui vai acontecer assado. Porque a gente vê que tem a ideia da reforma, mas parece que está todo mundo assim, aguardando para ver o que vai acontecer. Aguardando o que vai acontecer. Só que a pior situação... quando foi, você já perdeu, né? Isso Uma daí. das coisas que o Jackson Campos, que a gente trouxe aqui também, falou é que ele é lobista, né? Então ele é lobista profissional da área do comércio exterior. E falta muito tanto as empresas, os intervenientes irem até Brasília, irem até o Congresso e se manifestarem de sua vontade. Se manifestarem para que isso é importante ser mantido. Depois você pega o resultado e critica. Mas por que você não participou, né? Um dos pontos que eu queria colocar aqui pela nossa classe, né? E aí entra a importância de todos nós entendermos que as classes empresariais, sejam elas representativas da força de trabalho ou da força empresarial, elas são enormemente significativas. A gente fez aqui entrevista com o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Qual é um ponto que foi debatido na nossa associação? Existem esses fóruns e eles estão conscritos a advogados. Sim. Há pequenos núcleos que estão debatendo, mas são pessoas que estão muito longe da nossa... Do dia a dia, do chão de fábrica. E esse foi um alerta até da advogada de uma das nossas associações, dizendo, gente, está acontecendo. E foi ela que alertou, né, que poderíamos ter a perda do regime de entreposto e da queda dos outros regimes especiais, e ela alertou, mas assim, alertou por quê? Porque ela teve um viés de informação, ela tentou se agregar a um comitê que estava se defendendo e não foi aceita. Ela tá ainda candidata à vaga de poder pleitear, mas é um núcleo que está tão fechado que também não é tão simples você debater ou trazer novas ideias. A consequência mas vocês não acompanharam e agora está efeito. Mas também não é aberto da forma com que a gente acha os debates e a concentração de informação. E esse é um alerta que eu deixo. Tem que ser aberto. Tem que trazer a sociedade civil, os representantes de classe para a mesa. Não pode estar conscrito a meia dúzia de pessoas.
cadeiras que em tese não conseguem falar sobre as realidades e do peso empresarial e de consequências que pode gerar contra a própria nação, contra a própria geração de emprego. Né? Então, assim, mas já aconteceu. Mas é contra a geração de emprego, Claro. é contra a geração de valor agregado, que é o que a gente busca, né? Eu vou correr ali e assistir esse episódio do Jackson também, Thiago. Eu estive lá. O Bernard Api, né, ele foi designado para estabelecer os grupos técnicos ainda na reforma tributária. Então, a gente teve algumas entidades de classe como CNI, a BIMAC, a Bespetro, a AER, que conseguiram contribuir. Então, eu fui selecionada ali junto com alguns colegas da Bespetro para estar próxima da CNI, próxima do GT1, que tratava especificamente de comércio exterior. E a minha experiência não foi boa. Porque a gente tem um grupo nacionalista dentro dessas instituições, e eu falo isso porque eu tenho essa... É verdade, né? liberdade, né? Você não está presa nem Eu não em estou outro presa a interesse. nada, mas nós temos um grupo nacionalista que acha que, não sei, é xenofobia você... Importar ou exportar. Entendeu? Eu tive que passar por algumas situações bem constrangedoras de ter que explicar que eu não consigo hoje fazer um equipamento para extrair petróleo 100% com fornecedores nacional. Eu preciso importar. E eu importando, eu também estou gerando, né? Às vezes é uma importação que vai ficar num drawback, que vai industrializar e vai sair do país com valor agregado. O valor de um equipamento para extração de petróleo é muito relevante. Então, a manutenção de regime, assim, tem que explicar o básico, sabe, Thiago? Que é muito o que o Ricardo falou, da gente ter voz. Mas temos que saber estruturar isso, né? Quando os sindicatos se reúnem, né? Eu vejo que eles conseguem expressividade, mas falta ainda. Na minha opinião, falta organização, né? Para que a gente possa, de fato, aproveitar as janelas corretas, porque não se pode, legalmente, passar um texto sem a contribuição. Sim. Só que aí, se a gente não ficar atento aos prazos e à participação, a gente vai perder. Então, a gente precisa de um comércio exterior mais tático, mais estratégico nessa hora. Perfeitamente. E esse é o ponto nosso, a gente tem que correr enquanto dá tempo. Isso aí. Porque depois que né, a lei está feita, aí é aspecto jurídico, aí tem que esperar um outro vento político para poder reformar. E nós sabemos o quanto o Brasil sofre pela estrutura tributária que a gente herda de épocas, sei lá, de 1950, sei lá, desculpa, você pode até me dizer melhor, mas assim, o mundo está evoluindo muito rápido. Verdade. Né? E até está agora mudando o polo, né? A gente está saindo do mundo globalizado para um mundo extremamente protecionista. Tratando disso, né? Se puder falar um pouco, Amanda, no sentido, repetro, para quem não está tão acostumado, drawback, né? O que é os principais benefícios, desafios, né? Sim, com certeza. É um tema que eu amo falar. Obrigada pela pergunta. Mas é isso. O regime especial aduaneiro, ele vem para fomentar a indústria, né? Então, vamos começar pelo drawback. O drawback, ele não é um regime especial aduaneiro concedido pela Receita Federal. Ele é um regime especial para incentivar a exportação. Então, ele é um tema tratado no Ministério da Economia. O Thiago esteve aqui ontem, não vou me cansar de falar, porque vocês conseguiram uma grande referência ao que o Thiago é na Secretaria de Comércio Exterior. Eu não tenho muita opção. Quase sequestrados. Né? E o drawback, ele é isso, ele é um incentivo à exportação. Então, consiste em você importar com suspensão total de tributos em uma das suas modalidades, claro, né? Porque tem uma isenção que agora, nesse cenário futuro, já foi ceifado, mas você compra, né? Com suspensão de tributo, você vai industrializar, você vai agregar valor a essa matéria-prima, você vai transformar no equipamento final. E a lógica como esses importados vão ser transformados no equipamento final, quando eles forem exportados, você comprova essa suspensão do tributo. Na mesma linha, né? Na época, olha a curiosidade agora, na época a Petrobras precisou abrir uma instituição na Holanda, porque se a gente tivesse que fornecer para a Petrobras no Brasil, não tinha exportação. Aí eles abriram uma instituição na Holanda, a gente fazia uma exportação ficta para poder usar a suspensão do tributo para a Petrobras. Nossa. E aí, para acabar com esse jeitinho brasileiro, vocês veem que eu não tenho medo de falar, foi um jeitinho falar brasileiro, real, né? Surgiu, né, o Repetro Industrialização, que é um irmão
mais novo do Ricoff, na mesma dinâmica ali, para quando a gente estiver fabricando para a Petrobras ou depois do leilão, qualquer operadora que estivesse explorando no Brasil, a gente tem um regime específico para isso. E o Repetro SPED, que é um outro regime, aí é importante falar, porque a gente tem 2 Repetros, 2 INs diferentes, né? A 1781 e a 1900. E o pessoal fala que é Repetro no mesmo... Todo mundo no acha mesmo que é igual. bolo, Pra mim é não. novidade, fiquei sabendo agora. São 2 Break Repetros. news, aí, Comex Connect acaba de ter como é que é um break news. Break news. E aí esse Repetro industrialização é para industrializar, é para agregar valor. E tem o Repetro SPED, que foi uma evolução da admissão temporária para FPCOs, para plataforma. Então, e o Repetro SPED tem outras 3 modalidades, que é admissão temporária, definitiva e proporcional também. Então, tem bastante tempo para estudar Repetro. Facinho, Comex. Facinho. Repetro, Você entendeu? Abre drawback, fácil. IPS. Mas assim, de forma prática, a ideia, acredito que seja reduzir os impostos, tá? Para beneficiar, né? E ajudar e aumentar o nível, né, de exploração de petróleo, óleo e gás. Incentivar a indústria, perfeito. Incentivar a indústria, né? Isso Acho mesmo. que é essa a ideia. Acho que é bem importante isso. E quais são os desafios para poder hoje funcionar isso? Através de ir para conformidade, Sim, né? E se você total. puder falar um pouco também, essas empresas são todas OEA, né? Qual a dificuldade delas, Sim. né? Perfeito. Eu acho que a gente, para estar habilitado num regime especial hoje, a gente tem uma contrapartida, né? Para a gente suspender tributo, a gente tem que ter controle. É isso que o governo pede da gente. Então, a gente tem muita obrigação acessória quando vem a habilitação. A gente precisa ter toda uma lastreabilidade do que a gente está produzindo, dentro de RPs, de sistemas de comércio exterior plugados nesse RP, no meu caso o SAP ali. Então, eu estava conversando no almoço com o Raya que a empresa habilitada num regime especial, ela já é conforme. Porque senão ela perde o regime especial e aí ela perde a competitividade junto. Então, o OEA é um selo, uma certificação que a empresa precisa buscar. Lembrando que o OEA ele é facultativo, a Receita Federal não obriga. Sim. E é para você se tornar um parceiro estratégico da Receita Federal. A Receita Federal vem incentivando muito a habilitação no OEA, mas com qual benefício? A gente acha pouco. A gente acha poucos benefícios pouco do também. OEA. Por o custo de implementação, Honestamente, o eu acho pouco. importador acha... Mas com a do INPE agora, vai ser o maior benefício existente que eu já pensei. E com a reforma tributária também. Porque, ó, imagina você, A né? gente criticou, viu, Receita Federal, mas a gente a gente bateu com uma mão e a gente tirou a outra. Né? Ó, esse benefício aqui, que eu acho que também foi muito em prol da facilitação de comércio, em prol do portal único, single window, Perfeito. e todo esse grupo que o Thiago mesmo falou que, assim, são pessoas realmente muito selecionadas, que tem a ver com um projeto em que eles vão ser relevantes, né? Eles, com um senso de propósito. Que é o quê? Você pagar o imposto, Diferimentos. diferimento do imposto de importação, todos os impostos federais, e pagar no dia 20 do mês que vem. Subsequente, isso mesmo. Subsequente. Imagina, você importou dia 1 de abril. Você vai pagar dia 20 de maio isso. Se você importou dia 1 de abril, aí você nacionalizou isso, você vendeu, você pode vender com 30 dias para o seu cliente prazo, você recebeu o dinheiro e aí você vai pagar o imposto depois disso. Então isso eu acho que é um benefício incrível que o governo conseguiu aprovar. Tá em PL ainda, né? PL Mas- 15. Mas ninguém vai se opor, né? Projeto Foi o de que lei. Isso é para quem é OEA. Para quem é OEA. Esse é o ponto. Então, só empresas OEA terão esse benefício. Né? Não é qualquer empresa. Porque eu já comecei a pensar assim, né? Naquelas histórias que teve nos Estados Unidos, lembra? Das questões de venda de combustível, de todo mundo que tinha aquelas facções e tudo, que eles não pagavam e tudo. Então eu já comecei a pensar nisso, mas para quem mas é só um ponto, para né? Então, assim, eu tenho o benefício de pagar um cartão de crédito do imposto, em que eu posso pagar em até 50 dias o imposto, mas para isso tem que ter obrigações acessórias, mais controle, mais conformidade. Eu acho, aí tá justo. Aí começa o benefício valer a pena. Aí começa a valer Mas a sabe pena. que eu fico pensando assim numa pauta. Por exemplo, ok, as empresas OEA, elas não vêm, por exemplo, a Amanda pode até falar um pouco mais, questão de gerenciamento de risco, tudo isso daí, que ela é especialista nisso. As empresas não percebem ou não entendem uma grande vantagem em tudo. A gente teve um evento no Mackenzie e o Jambeiro falou em questão de conformidade nas empresas.
a gente teve um foco lá também, falando do Procomex, muito em conformidade nas empresas. Então, será que também não é o momento das empresas começarem a olhar para dentro? Porque assim, elas não olham, não tem a conformidade. Eu falo assim, porque eu atuo muito com laudo técnico quando tem a bucha, vem o auto de infração. E vem auto de infração, eu já comentei aqui, antigamente vinham 6 milhões. Eu falava, caramba, que alto. Depois 10. É auto de infração mesmo. Alto mesmo. Depois 200, o último, que nós estamos em negociação, meio bi. Então, assim, quando você pensa em conformidade, será que não é no momento das empresas, todas em gerais, não pensar somente em quem é OEA, mas que a grande vantagem é você ter a conformidade dentro da tua empresa para você não ter um problema grave? Será que não tem que mudar essa mentalidade e as empresas começarem a entender, olha, ok, eu não vou entrar num regime de OEA, eu venho batendo isso há muito tempo. Eu não vou entrar no regime do OEA porque a gente entende que tem um alto custo para entrar no OEA, o consultor e tudo e tal. Mas vem cá, não está na hora de... Segue o regime porque assim, mais cedo ou mais tarde, o caminho vai ser esse. Sim. E aí como é que fica? Será que essa não é a vantagem, a maior vantagem? O que você acha, Amanda? Eu acho que sim. Eu acho que poucas pessoas hoje que estão na operação conseguem ter tempo para alcançar esse racional refinado que você trouxe aqui para nossa conversa. Eu acho que é o futuro das grandes empresas, né? Se a gente pensa no projeto de lei 15, que fala do diferimento dos tributos, vou fazer uma conexão aqui. Vou pensar alto, hein, gente? Depois não me cobrem se não acontecer, mas... Olha pra A câmera da verdade. A câmera da verdade. Aquela é a sua câmera da verdade. Essa é velha. Ela que vai te cobrar. Essa é velha. Mas assim, olha, o PL 15, ele fala do diferimento 20 dias subsequente ao último mês do registro da DI. A gente tem um outro tempero vindo aqui, que é a Lei Geral de Comércio Exterior, né? Quando a gente fala da reforma aduaneira, eu chamo de reforma aduaneira, né? Que é o novo processo de importação. A gente fala assim, não, agora a gente tem que descrever mercadoria com catálogo de produtos e atributos. Mas o regulamento aduaneiro parou em 2008. A descrição aduaneira para o regulamento aduaneiro é 1. Então a gente vinha cobrando a Receita Federal assim, tem que atualizar o regulamento aduaneiro para falar de LPCO, porque está falando de LI substitutiva. Ficou obsoleto a partir do princípio dessa reformulação e entrada da DUIMP, né? E aí a gente recebe a seguinte resposta, não vai acontecer a atualização do regulamento aduaneiro. Bom, como é que não vai? O que vai vir então? O que vai surgir, né? E aí surgiu o PL 508 do senador Renan Calheiros, que tinha a intenção de unificar todas as legislações aduaneiras em uma única lei. Tá? Não parou de pé, tinha muitos gaps e hoje esse PL é letra morta. Mas, ao mesmo tempo, surgiu a PL 4423. Essa sim tá refinada. Vou parar no dar. O díssima tá por conta do Ricardo. Eu chutei. Eu tentei cavar um pênalti pra ver se ela caia na área. Não, refinada. PL 4423. 4423. E aí, a gente teve lá no Rio, na OAB, a gente convidou o Raia, o Thales Andrade, que trabalha com o Thiago, lá no CSEX, para falar da Lei Geral do Comércio Exterior. E ele falou, olha, que desafio. Imagina só, Ricardo, todos os intervenientes que a gente tem no comércio exterior, sei lá, Receita Federal, Polícia Federal, os anuentes... Exército, IBAMA, MAPA... Não é? E somar tudo isso e falar assim, todo mundo concorda com essa lei aqui, aonde acaba... Vai ficar fácil e rápido para aprovar, né? Foi muito difícil, mas eles fizeram um excelente trabalho disruptivo nesse PL, a gente está estudando ainda, né, cada artigo, mas o Thales explanou pra gente na OAB-RJ e foi... assim, muito animador ver que por exemplo, um projeto de lei que tem glossário. O que é liberação? Olha só. O que é importador, né? Então, assim, se esse PL passar com a letra original, ele trata de assuntos como, por exemplo, ter que manter papel durante 5 anos. Nos dias de hoje... Não cabe mais. Absurdo, né? Mas não, por que não botei o díssima no meu refinado aqui, né? Ele não trata, por exemplo, penalidades e infrações. Eu moderei o painel com ele e falei, olha, não tem condições de a gente escrever uma legislação única, geral de comércio exterior e não tratar 1% do CIF.
A gente tem que tratar 1% do lógico. CIF. Mas será que isso não vem muito da questão do acordo de facilitação, que a Receita está há um bom tempo tentando explorar isso? Porque não, a gente tem um acordo de facilitação, a gente tem as questões da penalidade, a gente tem questão de como que se fosse um advice, né? Com certeza. Só que isso está parado, né? Era para estar pronto há um bom tempo e eu não vi nada disso, né? Tudo, para mim, tem conexão com a facilitação do comércio internacional. O Brasil assinou o protocolo de Kyoto revisado. E aí, a partir do Time Release Study, que o Zambrano apresenta tanto, né? Viu que nossos tempos de liberação estavam altíssimos. E aí, tá alto por quê? Tá alto porque o fiscal demorou? Tá alto porque o verde melancia, para comprovar meus 15 anos de experiência? Será que o mapa que travou ali, aquele embarque, né? Então, essa média de liberação aduaneira do Brasil precisou ter um breakdown ali. Tá parado em qual interveniente? E aí, a Lei Geral, de novo, fala sobre interlocutor, quem é. E, enfim, a Receita Federal com comissão gestora do NPI, onde o Thiago e o Zambrano fazem parte, né? Estão cobrando os anuentes, não só os anuentes, mas a própria Secretaria de Fazenda do Estado, de cada estado, para irem nessa direção da facilitação. Eles têm um compromisso, né? Eles assinaram, eles têm esse compromisso de desburocratizar o comércio exterior brasileiro. E até antes da entrevista com o Thiago, eu achava que ele era o cavaleiro do apocalipse. De verdade, assim, a gente tinha muito medo da DUIMP como comunidade, e ele foi cirúrgico. Assistam a entrevista, ela foi muito sucinta, mas teve um conteúdo fantástico, e realmente mudou a minha visão sobre a DUIMP e tudo que tem por trás dela, desse novo mundo, mas não mais como fim, mas como um novo recomeço, né, de possibilidades. Interessante. E aí eu queria também fazer uma pausa aqui no nosso diálogo, a questão dessa greve da Receita Federal. A Receita Federal precisa olhar com carinho sobre esse tema, porque ela, né, você falou dos tempos de liberação, hoje isso está impactando muito seriamente o fluxo de comércio exterior. E aí o nosso ministro Haddad tem que olhar com foco nisso, porque isso está impedindo sim o país de crescer, né? Então existe não vou aqui, não sou advogado dos auditores, nem quero ser, mas isso está gerando um efeito cascata imperceptível em alguns momentos. Mas, por exemplo, para nós, a gente já vê Santos colapsado, aeroporto colapsado, e isso para o consumidor final não aparece. Né? E a gente sabe que o governo tem uma política de redução de orçamento, mas eu queria fazer essa janela por quê? Porque você faz tudo isso para acordo de Kyoto revisado, diminuir o tempo de liberação. Na outra ponta, o pano está curto, você desarma um outro disjuntor e aí para todo o jogo de força, e certamente vai impactar na implantação da DUIMP, né? Já impactou o cronograma. E por efeito cascata vai embora, né? Esse era o meu corte, mas me ajuda aí, vamos sair. Não, mas tem que ter olhar para isso, né? Tem que ter olhar para isso, porque muitas vezes você fala 97, 95% da Canal Verde. Mas, cara, quando o Canal Vermelho demora um mês... Não, cara, a gente tem muitos problemas. E aí você deixa, para o porto, para tudo. Não, e normalmente uma carga do Canal Vermelho é uma carga normalmente, assim, eu até entendo, toda carga é importante, mas provavelmente é uma parada de uma máquina, às vezes é algo que vai para uma linha de produção, um ex-tarifário. Não, pelo menos o que eu vejo, os laudos que eu faço, não é nada assim, são coisas significativas, mercadorias significativas. Então, de uma forma, a Receita Federal nessa briga de braços aí, como é que chama? Tem aquele negócio, eu vou denunciar a minha idade, como é que é? Braço de ferro. Por favor, alguém ceda desse lado aí, né? Que seja aí, o ministro aí, dá uma atenção para os seus fiscais aí, que realmente a gente precisa desobstruir esse processo e fazer com que o país cresça, que é o nosso motor de motivação geracional, né? A gente quer ver o Brasil realmente é o país do futuro, né? E efetivamente a gente precisa fazer esse país entrar como referência. Uma das coisas que a gente falou, a DUIMP é uma coisa de inovação que está... Referência global. O Brasil está sendo chamado agora para apresentar essa nova formatação em que outros países que a gente acha, né? Vou dar um spoiler, mas assistam a nossa entrevista lá com o Thiago. Grandes economias, como Estados Unidos e Europa, não tem. Né? Então...
vamos voltar à pauta aqui. Conformidade. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Aproveitando esse tema da greve, tem afetado lá o setor de vocês, legais? Sim. A gente acha legítimo o pleito, né? Só que o impacto no cronograma ele já é sentido na ponta, né? Por quem está importando. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que a gente fez o nosso dever de casa. Eu sei que não são todos os importadores que estão com catálogo de produtos prontos, por exemplo, mas lá no Rio de Janeiro, a gente foi o pontapé inicial do cronograma da DUIMP. Eram os embarques marítimos, admissão temporária e repetro, que foi o teste, né, para valer em produção da DUIMP em outubro do ano passado. E ter excluído, né, a DI desse processo. Passou a ser obrigatório do INPE. Outubro, então a gente já está rodando na DUIMP desde 2024. Então, assim, eu até falo que eu sou uma das poucas hoje que tem a experiência de só rodar a importação na DUIMP. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que esse desenho lindo, que o Thiago provavelmente falou ontem aqui, ele é lindo no papel, mas quão aderente ele tá no sistema. Porque quando a gente vai exonerar ou pagar um ICMS, o Cefaz não tá lá dentro. Tá um caos. Tá um caos manual. ICMS. Então isso não existe, cara. Então eu ganho agilidade, porque eu fiz um catálogo de produtos, eu já ativei esse item, a Receita já analisou antes de eu fazer uma DUIMP, que eu posso fazer, inclusive, antes da atracação da carga, mas aí na hora de pagar o ICMS, eu tenho que fazer um formulário manual. Isso não existe. Aí, de novo, né? Ontem ele nos confortou, dizendo que as equipes estão muito integrados, né? Até não eu acho que o propósito é esse, né? O propósito é esse, mas na prática São Paulo adiou, né? São Paulo já colocou em prática esse ou ainda não? O São Paulo conseguiu, até o Elcio, não sei se foi ele que vocês entrevistaram aqui do Sindasp, né? Tá muito próximo dessa comissão gestora, a AER também. Então, o Cefaz de São Paulo acho que estava um pouco atrasado, não fez o dever de casa. Não desenvolveu o sistema, né? E por isso as empresas levantaram e falaram, bom, é a principal estado do país, né? Então, se a gente entra sem a entrega, os releases, né, do Cefaz, a gente vai colapsar. Então, rolaram para a direita. Mas ontem, até no informal ali, ele me falou que realmente o Estado está envolvido, né? E ele me aquietou um pouco nessa informação de mercado que a gente tem. E que são os nossos medos, porque tá de verdade assim. Como é podcast, a gente pode falar. Está ridículo, não pode, que a gente tem que mandar por e-mail o negócio. Mas assim, a exoneração, né? Do exoneração. Desculpa, não entendi. Vocês mandam não tem extrato, né? Vocês mandam... Não, é por e-mail. Manda e-mail com os números, me corrija aí. E aí é feita a exoneração. Mas, ele diz que os avanços foram muito grandes e o foco do Estado está para realmente engajado ao processo de entrega. Então, comunidade, o Estado de São Paulo vai entregar. Take it easy. Vamos devagar. Vai chegar e a gente vai sair do cara amarela aí, né? Sair do Siscomex, né, antigo. E aproveitando temas atuais, né? Acho que a gente pode falar também desse governo Trump que vem implementando medidas tarifárias, né? E como você vê isso, né, do setor de vocês, como vocês têm encarado isso, se afetou diretamente ou se só indiretamente? Eu vou responder, Thiago, mas antes eu acho importante destacar que o Brasil tem um acordo de reconhecimento mútuo com os Estados Unidos, né? Perfeito, um ARM. E dentro dessa reformulação do comércio exterior que a gente estava falando, a gente tem uma figura chamada TIN Number. Já ouviram falar no TIN Number? O Trade Identification Number. Esse TIN Number ele não está solto ali no cadastro do operador estrangeiro, né? A ideia é que ele seja capaz de identificar OEAs no mundo, né? A gente viu lá na OMA que o futuro se a aduana americana liberou essa carga tem um TIN Number que é conforme... Quando chegar no Brasil, essa liberação basicamente vai ser automática. Obviamente que a gente tem smart contract, blockchain, várias coisas para debater, mas a gente precisa olhar para o futuro, então vamos olhar para o futuro, né? É isso que está acontecendo no comércio exterior. O single window, não acho que está desconectado. Eu acho que o single window quer alcançar esse nirvana. Em relação ao alumínio brasileiro, né? Nos nossos equipamentos, eles compõem
a BOM, que é a Bill of Material do material, né? Então a gente não sentiu esse impacto no nosso equipamento final, porque é um equipamento que contém o alumínio brasileiro, então não se enquadra nessa sanção específica. Mas precisamos ficar de olho. O Ricardo comentou aqui, a gente estava num mundo globalizado e ponto, a gente só via esse Essa era a cenário. meta. E a gente está vendo alguns governos de extrema direita, né, com protecionismo, com interesses econômicos um pouco mais agressivos e protecionistas, como para usar aqui a palavra que o Ricardo colocou. Eu acho que tem que ver como isso afeta o Brasil, né? Porque na prática, assim, o que eu vejo, vai ter gente que se dá bem com governos de esquerda, dá bem com governos de direita, né? Numa análise de planejamento para ver como que isso funciona. Então, por exemplo, o Trump tá fazendo isso, taxando a China, né? Então, como que o Brasil vai se comportar nisso, né? Como que o Brasil, né, consegue se beneficiar ou tirar algum proveito Ou abre uma janela dessa pro Brasil. situação? Entendeu? Então, eu acho que de fato tem coisa que não dá pra gente muito controlar. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. As sanções na Rússia. E aí eu recebo um bid, um contrato lá gigante pra mandar carga pra Rússia. Não pode porque tem sanções. E aí você tem que ver como que isso funciona, né? Como que você tem que agir com isso e tudo mais. Então, eu acho que faz parte do nosso planejamento, né, com o Brasil. Regras de conformidade. Regras de conformidade. Então, Export isso Control, aí. US Person, é isso mesmo. Tem que trabalhar tudo nisso. Mas aí eu fico assim, imaginando, o quanto você acha que as empresas, hoje, na atualidade, eu não sei assim, talvez o seu segmento foi necessário fazer isso, mas quantas você acha que realmente, um percentual você acha, que estão pensando em conformidade? É desafiador, né, Raia? Porque eu não julgo. A gente estava conversando antes de gravar aqui sobre a qualificação de mão de obra. Então você tem pouca gente capacitada. E o pouco que entra no olho do furacão da operação. É verdade. Então, como esse cara que está na operação. A gente é os incendiários, né? Ou apagar o incêndio, né? É, Como é que esse cara vai pensar no tático? Então, a gente precisa desatrelar da operação de comércio exterior, e é a cadeira que eu ocupo hoje, o Trade Compliance, que vai tratar o embargo da Rússia, que vai auditar internamente, antes da Receita Federal, as declarações de importação. Então, a gente estabelece uma revisão de processo aduaneiro interno, né? Porque imagina só, por exemplo, uma área tributária dentro da empresa, com bloco K, com SPED fiscal, quão oneroso é manter uma empresa compliance. E às vezes um braço que está ali no comércio exterior na operação, que o tributário não fala a mesma língua, está gerando uma exposição absurda e o tributário não tem know-how para auditar o aduaneiro. Mexer numa ferida, porque em alguns podcasts o Ryan falou sobre isso, né? Que é a maior dificuldade sua, né? E sabe qual que é o grande detalhe? A gente teve lá, assim, o que é bom, eu faço propaganda. Então, assim, a gente teve um evento, a gente até tem que trazer o Walter Thomas, esqueço aqui, mas teve um evento lá no Mackenzie, e aí foi o Falvel, um advogado lá, que ele Já tá teve batendo aqui muito, com a gente, Teve com a que gente. já bateu muito, é um cara muito bom de compliance aduaneira e tal. E aí, ele só chegou assim, ele sempre fala, gente, ele falou, como está público, eu posso comentar. O que vocês acham que o Arcos Dourados teve uma multa, um auto de infração, de 400 Arcos milhões. Dourados, o McDonald's, pessoal. Quem não sabe. 400 Arcos Dourados, milhões. o McDonald's. Eu não tinha. Obrigada por ter me Eu fiquei um tempo assim, eu falei, será que é uma transportadora? De 400 milhões. Só. Então, assim, eu começo a imaginar assim, será que eles não tinham pessoas competentes? Será que eles não entendiam o que estava acontecendo? Então, quando você pensa em algo em conformidade, eu acho que você tem que estabelecer a conformidade com alguns critérios e alguns pilares. Treinamento, upgrade. Você pode ter uma situação muito específica e precisar de um consultor naquele ponto específico. Eu tenho um ponto aqui que tem um problema. Porque, assim, a experiência que cada um de nós temos aqui não é do dia para a noite. Não. E o detalhe principal... Assim, tem tanta modernidade e tudo, mas eu não vi a gente chegar lá e poder fazer um upload, tipo... deixa eu só me aprimorar um pouco, fazer um download e depois...
a gente passa, faz um upload para alguém, porque ali você vivenciando, você vai falar, não, esse ponto aqui é um problema. Agora, se um McDonald's tem um problema desse, tem a seguinte situação, tem muitas... algumas empresas falam para mim, porque eu penso no desembaraço. Quando eu faço o ex-tarifário, eu penso no desembaraço. Claro que alguém chega e fala assim, ou classificação. Aí a pessoa fala assim, não, Raia, mas... Não, isso aqui no judiciário a gente ganha. Eu falei, tá bom, e daqui até lá o quê? Sou advogado também, mas você pagou advogado. Qual o custo que gerou isso? Então eu vejo assim, em contrapartida, eu reforço isso assim, qual que seria o pilar da conformidade, esquecendo o EA? Porque, por exemplo, se você chegasse para uma empresa que eu tenho o EA, qual a garantia que eu tenho, o que eu estou tendo de ganho? Vamos lá, você tem todo um controle. Você poderia muito bem criar um controle sobre o que você... Se o EA já não te dá dando direcionamento, você poderia pegar o gancho do EA e criar alguns key points para você poder avaliar. Assim, 400 milhões, gente. O que isso não impacta? A Huawei, 1 bilhão, né? A Huawei, multa de 1 bilhão. A gente colocou aqui o Leonardo Branco na Berlinda. Então assim, eu acho que também não é só... Eu acho que, voltando na tecla, tem que mudar as mentalidades das empresas. A gente está indo, é o que falou, mudou o game. Todo mundo falava assim, porque nos Estados Unidos todo mundo trabalhando após desembaraço, que é o que a Receita está fazendo. Porque trabalhando pós-desembaraço. Tá, e o que você está fazendo para você ter isso, você ter conformidade? Por exemplo, é muito simples. A pessoa importa uma máquina com ex-tarifário. Canal verde, muito tempo deu verde. Você acha que ele está preocupado em saber se a máquina dele realmente está certa ou está errada? Não está, porque deu verde. Só que daqui 5 anos pode chegar lá e falar assim, vem cá, tá errado. Qual que é a prova que isso está certo? O que você poderia economizar, não economiza. Por exemplo, mesmo num trabalho que você fala, num trabalho prévio que você faz. Eu diria assim, eu tenho vários clientes. Vários. De todos, eu acho que foram 3. Que eu já contei essa história, mas eu reforço, né? Porque eu sou chato. Todo mundo me conhece como chato, né, Thiago? Não é verdade? Fala a verdade. Exigente, Raia. Vamos mudar a palavra, exigente. A gente não pode falar a verdade, senão a gente vai construir. Ele tá me dando um chute aqui embaixo da mesa. Mas a gente já falou pra ele, ele é chato, brincadeira. Ele é gente boa demais. Quem conhece o Raia ama esse cara. É isso aí. E por favor, conheçam, porque efetivamente é um ser humano fantástico. Obrigado mesmo. Mas ele é chato. Porque você vê situações que o que acontece, ex-tarifário. Não, ok. O que a empresa normalmente faz? O representante indicou o ex-tarifário. Essa empresa falou, será que está certo? Nós analisamos, falou, não, está errado. Não, mas o representante falou. Eu falei, meu amigo, tem 2 opções. Como ele já é cliente, eu falei, tem 2 opções. Você vai na onda, surfa do representante. Quando vier ao alto, você me chama. Se eu conseguir te ajudar, eu te ajudo. Ou você faz o que eu estou te falando, está errado. Então, assim, a gente tem que começar a criar etapas de prevenção. Começar a prevenir. Perfeito. E Raia, você tocou no assunto e essa semana eu tinha uma experiência amarga, até penalidade, né, financeira. E assim, eu juro que eu não acreditava, porque o erro de interpretação entre 2 pilares da empresa gerou um equívoco de decisão meu particular, né? Que eu me balizei nos 2 pilares e os 2 não conseguiram esclarecer o processo e eu tive uma penalidade minoritária, não chega a essas quantidades. Isso frustra, você fala, gente, é o poder da comunicação e eu tenho sido testemunho quando você tem falado nisso e isso da necessidade disso chamou a nossa atenção, porque né, tem quando você não tem que pagar nada, você fala, não, isso aí deve ser o Raia deve estar né, alertando assim, mas não é tudo isso, 400 milhões, 400 milhões. Que é isso? Né? Mas não, cara, realmente tudo que você falou foi, cara, eu lembrei de você na hora que eu tava assinando o cheque. Falei, cara... E o cheque não era pra mim, gente. Não, era uma penalidade pesada, né? E aí eu falo, gente, vamos se alertar porque dói. Depois que você cai no buraco, e o Raia tem batido nessa tecla todos os podcasts, eu acho que a gente tem falado sobre isso, dói muito, porque aquilo é o dinheiro de investimento no equipamento que você poderia estar modernizando,
de alguma forma radiando para dentro da estrutura de conformidade, que todo mundo fala que mas é um investimento. É investimento sim, mas oculta uma série de reflexos e penalidades que você não vai enxergar, né? E eu aqui, por isso que eu falo, é um ser humano fantástico. Obrigado. Tirem as críticas que ele é um ser humano fantástico. Mas você sabe qual é o pior? A gente tem algumas coisas, não, tranquilo ou não, provavelmente na mesma proporção, mas a gente tem algumas situações na empresa. E aí quando isso acontece, eu falo, gente, onde eu errei? Porque assim, você é o responsável pelo negócio. Se houve algum erro do seu colaborador, faltou o quê? Treinamento? Faltou entendimento? Faltou processo? Gestão? Subir a informação? E aí você sempre fica se questionando. Nesse caso, Raio, tá tão doído porque interpretação. E aí a gente vai para aquilo que a gente estava falando. As leituras hoje, elas são tão dinâmicas, né? E até o nosso podcast às vezes acaba estendendo um pouco, porque a gente tenta, a produção fala, seja em rápido, seja em curso, porque ninguém tem paciência para escutar 2 horas de podcast, a gente não consegue, gente. Os nossos temas são tão peculiares que não dá. E voltando, comunicação. Excesso de informação, né? Ou seja, leis muito extensas. Um falou A, o outro entendeu B, consolidaram em um raciocínio não correto, e por mais que estudaram e se debruçaram, veio a penalidade. Então, assim, e não é por uma... né, que a gente fala muito com a Receita, não é má fé. Todas as empresas sérias, elas querem se manter conformes, elas querem investir em compliance, mas hoje a dicotomia legal é tão absurda. E a gente falou muito da questão do novo processo. Como é que me ajuda aí? Novo processo de importação. Sim, né? Reforma tributária. Se a gente não cansar o debate, a gente vai pagar muito caro e as empresas precisam se conscientizar nesse investimento, né? Que você brilhantemente está aqui representando. A sua área é uma área extremamente sensível, porque um equipamento desse deve custar uma fábula de dinheiro. Um erro estratégico numa decisão é multas uns 1%, que a gente estava tentando Às vezes é 5%, né? Exportação temporária, importação temporária. Se não me engano, é 5%, né? Não tenho certeza, Thiago. Se você perder o prazo... Gente, aqui ninguém dá nenhuma... Só na canela. Mas, se você perder o prazo de admissão temporária, exportação temporária, é 5% do valor do equipamento. Agora, você imagina o valor do equipamento de petróleo? Eu gostaria de romantizar. Porque eu agora estou me aventurando dando aula e fazendo capacitações. E é algo não valorizado, é algo barato. Se a gente colocar à frente a uma situação dessa que está doendo o Ricardo, é você trocar, né, o fato gerador. Ao invés de você colocar o dinheiro na multa, você coloca o dinheiro na capacitação. Sim. Quem dera eu poder hoje viver de capacitar pessoas, de eu ser meio para as pessoas entenderem a minha experiência, eu adoraria. Sim. Mas é uma coisa que realmente não dá o retorno, as empresas não valorizam. E se você não capacita, Raia, o tomador de decisão que está na indústria, ele não contrata consultoria, porque ele não sabe o que ele precisa. Então, a capacitação, eu não tenho dúvida, fica aqui a minha mensagem, a capacitação é o caminho. Contratem treinamentos e vamos falar sobre isso, vamos falar com quem está na prática. E classificação fiscal, a gente tem o RAI aqui, não existe outro nome no Brasil, né? É o maior do Brasil, eu falo aqui no podcast várias vezes. Então a gente precisa... Meu lobby tá bom. investir, trocar, né, Ricardo? Parar de pagar multa e tratar isso antes, na capacitação. E investir no... E nesse caso a gente é extremamente convertido ao processo de capacitação, mas mesmo você sendo ainda muito convergente a esse processo, você ainda vê que o sistema não é perfeito, né? De uma forma, mesmo sendo vigilante a ele, ainda acontecem... Imagina se você fosse um desleixado. Sim. Né? Então, o quanto isso não representa no ciclo. Aquilo que nós acabamos de falar, um McDonald's ou uma Huawei, você acha, duvido que essas empresas sejam desleixadas nos seus processos. Não sabia do risco. Duvido. Você sabe o que eu acho que às vezes, que você estava comentando de processo? Assim, em algumas situações... Em algumas empresas, a gente tem uma situação que quando você fala de processo, as pessoas não gostam. Os processos acabam engessando. E aí, alguém tem ideia como começou o checklist? Quem originou o checklist? Não.
E aí? Como começou o E checklist? aí, a inteligência artificial Já ouviu na está te hora? questionando e perguntando, Raya, E O aí? legal que eu coloquei pra não tocar, pra não agredir, nada, né? mas a IA tá aí. E aí que agora eu vou E aí? falar. Vai lá. E aí que eu vou falar. O checklist, eu li uma parte de um livro, não consegui terminar, e até estranho, porque era um médico falando que escrevendo, né? E que eu acho No que o cara tá caso- falando, eu começo a ler, acho que o cara tá falando. De como originou o checklist e ele da atuação dele. E ele realmente, ele começa a te colocar alguns exemplos que você começa a pensar assim, fala, caramba, será que faz sentido? Ele conta uma história que ele estava almoçando com um amigo dele lá, que era um cirurgião lá em São E Francisco. lembrou que esqueceu um bisturi dentro de um paciente. Quase isso. Ô, louco, Raya. Quase isso. Sabe por quê? A pessoa chegou naquela época que você tem aquelas festas lá, não é Valentine's Day, é aquela festa do final do ano lá, Halloween. Halloween. A pessoa chegou, ele estava vestido de soldado e ele foi esfaqueado. E o pessoal olhou e falou, ok, você foi esfaqueado. Mas assim, olhou, não era nada grave. Colocou ele numa lateral, foi dando medicamento e foram atender o que era grave. Alguém voltou e olhou, falou, cara, o cara tá perdendo sangue, tá tendo problema disso, daquilo, vamos checar. Aí cirurgia direto. Então ele passou de um momento que ele estava relativamente razoável para algo grave. Quando começaram a fazer a cirurgia, abrir tudo, aí eles descobriram que realmente a facada tinha sido um pouco profunda e que tinha atingido uma certa veia. E aí a discussão foi, por que quando ele não chegou, não questionaram o que tinha havido? Eu tive uma situação assim, que eu tive que ficar um tempinho na entrada de PS de acidente de moto. De facada, Raya? Não, de motos, o pessoal faz isso. E a pessoa chega e começa a fazer isso daí. Como que se acidentou? Por que foi tal? E aí o que aconteceu? Descobriram que ele foi... Tem a baioneta, né? Ele foi... Quando ele teve o ato praticamente de esfaquear, foi com uma baioneta. E a baioneta tem toda uma angulação para ir cortando. Nossa. E atingir o objetivo. E aí ele começa a falar da questão do checklist. O checklist, assim, se originou, para não contar a história aqui, senão vai dar outro podcast, mas por um acidente de um treinamento de avião em Ohio, porque tinha muita... Imagine aqueles aviões, né, antigos, você tinha uma parafernália ali para mexer, e eles esqueceram uma manopla, e o avião caiu, e morreram várias pessoas. Eu não tinha manopla. Porque no momento... Que era o cara da facada. Nada facada. Só que assim, aí você começa a pensar como você pode criar os procedimentos e fazer as pessoas cumprirem o procedimento. Porque o brasileiro é um outro problema, assim, entre aspas, a questão de cumprir o procedimento. Tem que ser on the book. Você tem uma questão aqui que você tem um risco, tem que falar, você tem que seguir isso. Você tem que fazer isso. Investir em planejamento, né? Tem uma frase que é famosa, né? Se você não planeja, você está planejando falhar. Esse é o ponto. Se você não planejar... Os caras estão brilhantes aqui. Você viu? Eles acordaram inspirados essa semana. Eu tô estranhando esses dois aqui. Se você não planeja, você está planejando falhar. Esse é o ponto. E aí, né, quando você vai para compliance aduaneiro, para compliance em OEA, né, pode ser que você não seja um OEA. Né? O Nelson Williams estava falando como ele criou, né, todo o escritório de advocacia dele tão renomado. Ele pegou um BID nacional, né, e falou, um escritório de advocacia bom tem que ter isso. Eu ainda não tô nesse nível. Mas por que não é minha meta? Por que eu não pego esse checklist e alcanço isso? E aí ele criou o império, né, da advocacia, que é um dos maiores do Brasil hoje. Mas você pega o OEA, eu não quero pagar o consultor. Pega a lei do OEA, pega a instrução normativa e fala, por que eu não sigo isso sem um consultor? Né? Pega uma equipe interna e faz, e começa a melhorar. Talvez não tudo, não 100%, porque vai ser muito custoso, eu não vou pôr câmera, eu não vou fazer isso aqui, mas pelo menos os processos específicos de classificação de despachante aduaneiro, né, eu vou fazer porque eu vou ter mais. Já tive cliente que chegou num canal cinza e não tinha a conversa com o exportador, e não tinha nenhuma evidência documental, e vai ter problema. E outra coisa, além de você fazer isso, você vai capacitar o seu time também a entender como você faz uma contratação. Sim. Eu brinco, que eu falo assim, muita gente está fazendo catálogo de produto, está fazendo uma série de coisas, classificação. Aí eu falo, gente, o consultor está te entregando, fundamentando as regras que ele utilizou? Eu duvido que a maior parte está fazendo isso. Difícil. Porque, só que quando chegar na fiscalização, o que ele vai pedir?
Como que você chegou nessa A base. classificação? Como que você chegou nessa base? E aí, hoje, a gente sabe que tem uma gap, você não encontra classificador no mercado. Não. E o que você encontra, com certeza, desculpa, a gente não vai ter uma qualidade necessária. Porque a pessoa tinha que ter treinado isso no mínimo uns 10 anos atrás. Bons vai ter palma da mão. É. Só estamos caminhando pro final o aqui. produção Estamos com o já tempo. deu, já deu uma chamada Já avisou de aqui. atenção. Ainda bem que não falaram nada comigo, porque a gente ia continuar aqui. É, mas é que hoje você tá muito nobre, você recebeu o livro, recebeu uma série de elogios, então hoje o pessoal tá pegando leve com você. Mas vamos lá, Amanda, pra gente ir pra reta final, não sei se tem algum mais É isso aí. ponto. Pode. Conta um fato inusitado da tua vida profissional, alguma coisa que a gente pode compartilhar, porque o que acontece? Como é que ele tem toda essa rigidez, né, de compliance, de conformidade, mas ele é descontraído. A gente que vive nesse miolo, né, de cardíaco, né? Uma hora a gente tá na UTI, outra hora a gente tá tomando AS. Todo dia acontece uma coisa aqui que a gente para e começa a rir sozinho, né? Então, conta pra gente uma experiência inusitada que a gente possa compartilhar com o nosso público. Nossa, eu tenho várias. Eu acho que eu incentivo vocês a fazer um quadro. Parte 2. Vamos fazer um quadro. Porque quem trabalha com Comex tem... Imagina, eu fiz Fórmula 1, né? Então, mas eu não vou escolher Fórmula 1 por desespero do Thiago, não. Eu vou contar um caso. mesmo? Conta, Vamos abrir sessão, dois casos. Dois Vamos abrir dois casos. Amanda aqui Um é Fórmula 1. Um tem que ser Fórmula 1, vai. Eu vou começar pelo Raposa do Sol. É um terreno sagrado para uma reserva indígena, vamos dizer assim, né? No Mato Grosso, coisa assim. E aí a Discovery foi contratada pela ONU para fazer um documentário na Raposa do Sol. E aí manda os equipamentos de broadcast, TV, gerador, câmera, tudo em admissão temporária para a gente entregar no Mato Grosso. Logo ali, rapidinho no Mato Grosso. Imagina que deve ser muito acessível. Do lado do Santos. A transportadora deve chegar muito tranquila lá, né? E eu tinha um cargo na ocasião que eu precisava entregar para o meu cliente. Então, assim, eu não era só Comex. Eu era a pessoa que entregava a mercadoria pro contratado. Então, o pessoal da Discovery estava fazendo o documentário lá. E aí, no meio da madrugada, meu telefone toca e era o dono da transportadora. Falando assim, olha, Amanda, o caminhão foi parado no meio da rua pelo cacique. Ele disse que só vai liberar os caminhões de passagem se a gente comprar frango congelado pra ele. Meu Deus. Vocês nunca saberão se a gente pagou o frango congelado ou não, por uma questão de Uma compliance. questão de compliance. Não falaremos disso. Mas eu fiquei pensando que como é que a gente queria congelado se estava mandando gerador porque não tinha energia na reserva indígena, né? E aí, todo esse equipamento tinha entrado na modalidade de admissão temporária. Então, tudo que entrou precisa sair. E aí, a ONU resolveu doar os geradores para os índios. Uau. Então, na hora de cancelar a admissão temporária, a gente tinha todos os equipamentos, menos os geradores, que foi de presente pro cacique. Eles eram novos, pelo menos. Eram novos. Porque para nacionalizar pode ser novo. Se for usado... Eram novos e a gente teve que nacionalizar. Larga a mão de ser chato. A regra de como é que Já tá vendo a visão, ó. Pega a visão, já tá. A gente teve que nacionalizar para deixar com os índios os geradores. Esse é meu que legal, caso cara, aí. que legal. Uma pergunta, mas teve frango lá no final da filmagem? Teve Deu um tempo de almoço, né? descongelar. Churrasquinho. Eu controlei pelo computador, ali no e-mail. Mas esse foi o caso que eu tenho para compartilhar com vocês aí. O Brasil, né? E suas nuances de ser um Sim. país continental. Continental. Exatamente. E cada vez mais eu ainda tô reformatando a minha fé que nós somos o país do futuro. Esse mundo vai dar volta e vai chegar no Brasil. Isso aí, a sua fé é inabalável, acredite, Inabalável. cara. Vamos fazer isso acontecer. Não, e é por isso nós ter, né? Eu acho que reforçar o nosso objetivo para as novas gerações entrarem na veia essa química do comércio exterior, incentivar os jovens a procurar se especializar, se interessar, porque o comércio exterior ele é diuturnamente mutante. Sim. Né? E a gente fala isso porque a gente aprende muito, a gente lê muito, a gente se especializa muito e a gente ainda não sabe nada, a gente não sabe um terço, um quinto do processo, e por isso que a nossa comunidade se propôs esse fórum de debate. Né? Hoje estamos com a Amanda aqui, mas o nosso cardápio de convidados ele vai extensivo aos mais
aos mais diversos especialistas de mercado. Se você quer ver alguém aqui, ó, coloca nos comentários, né? Boa. Especialistas de comércio exterior que você quer ver no podcast que a gente não chamou. Temos uma lista extensa, tanto de autoridades quanto pessoas do setor privado, como a Amanda. Então coloca aqui seu comentário. Amandinha, e agora suas considerações finais pra gente Não, fechar? eram 2. Tinha um da Fórmula 1. Eu tô aqui, ó. Eu tô controlando. boa. Tô controlando. Eu fui Tá com tentar da Fórmula 1 aí? calma, Gente, calma. quase tá só Não. passando A gente você. descobre os Não, aliados nessas horas. 5 minutos a mais não Disputando muda ainda, eu vou nada. sair com esse livro. Eu amigo. posso contar todas pra você depois quando a gente sair pra jantar, mas eu acho que a Fórmula 1 tem suas peculiaridades, né? Tem a própria regra da Fórmula 1 que precisa combinar com a Legislação com a legislação, aduaneira. exatamente. Então você tem de admissão temporária de combustível, que é um item consumível, né? A cancelamento de admissão temporária de pneu, por exemplo, porque entra Uau. no NCM e depois de usado é outra NCM, né? Você tem essa diferença. O pneu, quando entra novo, é um NCM e quando sai usado é outro NCM? O Raio pode falar melhor que eu, mas é exatamente isso. Muda a classificação isso. fiscal. Breaking news. Agora eu vou dar um O break. produto é o mesmo. E como que muda a classificação, Raya? Agora eu vou dar um break news. Eu não sabia. Aí, ó. Nossa, passou a perna nos três. Não sabia. E tudo por culpa sua. Você Tá que vendo assistiu só? a Fórmula Mas 1. é bom saber isso. É bom Provavelmente deve ter alguma consideração com relação à importação e depois você, por exemplo, ele provavelmente porque imagine o pneu de Fórmula 1, como ele entra. Quando ele sai, o que sobrou dele? O que sobrou dele, é. Então essa deve ser a transição que muda a classificação. Ele não deve sair. É um pneu mais, é um... É. Sei lá. Não sei nem se ia contar o resto, porque eu já fiquei tão perdido aqui. Mas, por favor, conclua nosso tema de Fórmula 1, que eu perdi aqui. Tô perdido. Não, eu acho que é isso. Tem várias, assim, eu acho que o evento ele traz essas peculiaridades, né, Thiago? Enquanto isso, você tem um set de catering indo de oceano para algum lugar, o aéreo de charter. Então, foi uma experiência muito rica. Eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo. Trabalhei com mentes brilhantes ali. Não, parabéns mesmo, né? Mas ela realmente fugiu da história. Ela não pode compliance. Como eu sou uma acho pessoa que de compliance. Ela tá. Mas O compliance está na veia. Mas Tá vou te vendo, falar, tá mas a vendo? gente não conseguiu tirar essa da Não fui bem Não, a gente tava Bom. esperando algum assim, pegaram ali um pneu e botaram na câmara fria. O Hamilton ficou parado no aeroporto. Não, porque a operação da Fórmula 1 é redonda. Meu Deus do céu. Porque a Amanda tava, né? Agora a gente já não mas sabe, agora eu acho né? que Como vai ser agora? Manda, muito obrigado realmente por trazer aqui tanto enriquecimento para o nosso podcast. A parte de reforma tributária, falamos muito de Repetro, drawback, regimes especiais, falamos do Trump, né, nessa loucura. Então, muito obrigado mesmo, né? Agradecer ao Ricardo, ao Raya. Vamos para as considerações finais. Suas considerações finais, o que você achou desse podcast? O que você tem para fechar o nosso ciclo racional aqui, que a gente foi de fio a pavio, né? Sensacional, pessoal. Parabéns pelo projeto, antes de mais nada. A gente precisa disso, de multiplicadores de temas de comércio exterior, nesse formato leve, tranquilo. O tempo passou, eu tô só aqui batendo um papo. Realmente esse projeto ele merece a visibilidade que está tendo, as estrelas que estão passando por aqui, né, que estão reescrevendo o comércio exterior brasileiro, lisonjeada de estar nesse hall. Muito obrigada, foi muito legal a experiência. Legal, volte mais vezes e também faça como o Raya. Foi, eu acho que um dos nossos primeiros entrevistados. E Foi o primeiro. Cadeira cativa. E aí entra, a comunidade vai se completando. Eu acho que esse é um pouco também do que a gente quer mostrar da nossa própria comunidade. A gente se soma efetivamente com o outro em projetos que são nobres, né? O seu também, do livro, do Raya tá aqui junto com a gente. Então, sinta-se também corroborada e convidada a trazer nesse espectro mais pessoas para debater e entenda que esse canal é um canal de democracia, de diálogo e de fórum para a gente melhorar e induzir os nossos próximos talentos a serem motivados agora com essa sementinha que nós estamos plantando. E eu quero só deixar que a gente não falou, não lembro se a gente falou do livro Vozes Femininas da Reforma Tributária. Aqui, gente. Agora Tá na livraria Da Travessa. da Travessa. Na livraria da Travessa. Então ele tá encomendem pirraçando seus só porque livros. só ele ganhou. Mostra o Seus dedicatória, vai, mostra o Oscar, negócio. Olha só. Aí, galera, aí, ó.
Foi só pro Raya. Depois a gente deixa o link. A gente Perfeito, pode deixar o deixa o link, link na né? Vamos rodar, descrição, a editora vai rodar tudo. novos exemplares, Perfeito. vai voltar pra gente poder até as autoras comprar e presentear, tá esgotado. Legal. Então Esgotado já. Sim, Ela claro. justificou porque a gente ficou sem. Claro, por isso. Legal, gente. Pode fechar? Pode fechar. Vamos lá, fechando aqui. Obrigado, Thiagão, Raya. Eu que agradeço. Então, é uma honra ter vocês aqui na GESBEC. A gente fez esse processo tentando trazer para o local onde as coisas acontecem. Vá lá no nosso canal, né? Comex Connect. Compartilha, dá like. Curta, clica no sininho. Como o Thiago bem colocou. Escreve lá temas que vocês querem que a gente debata. As nossas redes sociais. Hoje a gente já está em Instagram. Instagram, YouTube, TikTok. Então, assim, os temas LinkedIn. realmente tão relevantes, e não é porque a gente é o pai da criança, não, né? Tá dando gosto da gente, e a gente fica entorpecido com essa, como as coisas vão uma conectando com a outra, e é isso, pessoal, o nosso canal tá aí, e a nossa comunidade tem que começar a criar mais elos. Muito obrigado. Obrigada, eu. E fechamos. Até já. Obrigado. Pessoal, Até mais. Obrigado.